Pessoal, neste material que vocês receberam relacionado à Lei 8.112, a gente tem dois assuntos para tratar para vocês. É o assunto relacionado à parte do processo disciplinar, compete aqui uns 30 artigos da lei, e a parte que eu acho que é um pouquinho mais grave para estudar, pela quantidade de detalhes, que é a parte de licenças, afastamento e concessão. Tranquilo? Vamos começar pela de baixo ou pela de cima? Pela de baixo ou pela de cima? Começar pela de baixo. Vamos começar pela de cima, então. Então, bora lá. Olha só. Processo disciplinar. O que é que a gente tem que saber para o concurso, quando o concurso cobra isso? Muito simples. A ideia básica é o seguinte. Servidor fez uma coisa, vai sofrer uma sanção. Óbvio. Só que antes da sanção, ele precisa de um processo disciplinar. Olhem a lógica. Responde a um processo disciplinar quando tiver que sofrer a sanção. A lei, de forma muito didática, diz que existem dois processos. A sindicância e o PAD, Processo Administrativo Disciplinar. E as sanções são três. Advertência, suspensão e a pena de demissão. Então, a lei extremamente didática diz que existem dois processos para três sanções. Beleza, isso é o básico. Essa sindicância tem que ser concluída no prazo de 30, prorrogáveis por mais 30. Esse processo administrativo disciplinar, ele admite duas formas. Ele pode ser sumário e ele pode ser ordinário. O sumário é concluído em 30 dias, prorrogáveis por mais 15. O ordinário, 60, prorrogado por mais 60. Beleza? E as sanções? Só tem três. Advertência, suspensão, demissão. Dentro da demissão, existem variações. O servidor público federal pode só ser demitido. O servidor público federal pode ser demitido e incompatibilizado para nova investidura por 5 anos. 5 anos sem fazer concurso. A lei traz a pena mais grave, que é uma demissão para sempre. Isso aqui é inconstitucional, mas como consta na lei e cai na prova, a gente tem que se ligar que existem algumas situações na lei onde o servidor é demitido para sempre. Nunca mais pode fazer concurso público. Existe também, como variação da demissão, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. E a última, que é a destituição de cargo comissionado, CC. Bacana? Esse é o esqueleto que a gente tem que saber. Agora vamos para os esquemas. Primeiro esqueleto, agora vamos para o segundo esquema. No segundo esquema, a gente tem que saber que o processo administrativo que a sindicância, ela tem 3 funções. A gente tem que saber que o PAD sumário tem uma informação que eu tenho que saber. E a maioria da quantidade de informações está dentro do PAD ordinário. Olha só, estou falando disso aqui, ó. É uma variação. É uma pena, porque é uma variação da demissão, está dentro. Agora, multa não é, censura não é. Vamos lá, sindicância serve para investigar. A sindicância investiga. E dessa investigação, pode-se ter 3 conclusões. Se pode investigar e não descobrir nada, então o processo é arquivado. Você pode investigar e a investigação gerar uma sanção. Se a sanção for advertência ou suspensão por até 30 dias. E se a investigação achar que a pena que o cara fez é algo mais grave, a própria sindicância vai mandar instaurar o PAD. Então a sindicância ela pode gerar 3 conclusões: arquivamento,
sanção ou PAD. Sanção se for uma dessas duas. E PAD, se a sanção for mais grave do que essa. PAD sumário só serve para uma coisa. PAD sumário serve para analisar uma dessas três condutas do servidor: o abandono do cargo, a inassiduidade habitual e a acumulação ilícita de cargos. Se o servidor tem abandono do seu cargo, inassiduidade habitual ou acumulação ilícita de cargos, ele responde a um PAD sumário, onde ele vai ser demitido. Essas três condutas, todo PAD sumário só pode gerar demissão. Quando é que é abandono? Quando o maluco falta sem qualquer justificativa por mais de 30 dias seguidos. Quando é que é inassiduidade? Quando ele faltar sem justificativas por 60 alternados no intervalo de 12 meses. 60 dias alternados em 12 meses. No penúltimo concurso do FRN tinha uma questão que era assim: o tiozinho faltou 45 dias alternados em 3 meses. Para ele praticar abandono, precisa de mais quantos dias? Mais 15. Aí lá tinha 15 em 12 meses, ou 15 em 8 meses, ou 15 em 7 meses, ou 15 em 9 meses. Hã? Não faltou 45 dias em 3? São 60 em 12. Falta quanto para 12? Então, 15 dias em 9 meses. Se ele faltar 60 dias alternados em 12 meses. Sabendo disso, a última forma de se demitir servidor por PAD sumário é o acúmulo ilícito ou ilegal de cargos públicos. Acumulou ilicitamente cargos públicos, será demitido. Tranquilo? É, em um deles. E o PAD ordinário? O que é que o concurso me cobra? Sobre o ordinário, ele vai querer saber as fases. Pronto. Talvez essa seja a parte um pouquinho mais densa, porque tem mais volume de informação. Mas dominando isso, dominou tudo. Esse PAD ordinário, ele vai ser cobrado em prova o estudo de suas fases. Lembrando, o PAD tem que ser concluído até o julgamento em quantos dias? O PAD ordinário. Até o julgamento em quantos dias? 140. Vamos lá, entender por quê? Ah, mas você não botou aqui 60 mais 60? Calma que tem a pelezice. Olha só, o PAD tem as seguintes fases: instauração. Uma outra fase, que é o inquérito administrativo. E a última etapa, que é o julgamento. Ele é instaurado, ele tem uma segunda etapa, que é o do inquérito administrativo, e a terceira, que é o seu julgamento. Dentro do inquérito eu tenho a instrução, a defesa e o relatório. Esse é o esquema: instauração, inquérito administrativo e julgamento. Dentro do inquérito, instrução, defesa e relatório. Como eu estou falando de PAD ordinário, qual é a conclusão? 60 mais 60 é daqui para cá. Esse julgamento ele tem um prazo próprio de 20 dias. Então, o que é que o examinador safado faz? Qual é o prazo para a conclusão até o resultado final? Que é até aqui, ó. Inclui os 60 mais 60 mais os 20. Tranquilo? Quando é que é instaurado? Quando é publicado uma portaria que vai designar uma comissão. Portaria composta por quantos servidores? 3. Desses 3, um deles é o presidente. E o presidente ele tem uma frescura. Ele tem que ter o mesmo nível, ou nível superior a de quem está sendo investigado. Beleza. Só o presidente precisa da frescura. Instaurou, publicou a portaria, morreu. Segunda etapa, que é o do inquérito administrativo.
Aqui eu tenho a instrução, eu vou colher provas, a defesa e o relatório. Quando for feito a defesa, o servidor pode ter 3 prazos diferentes para se defender. 10 dias, 20 dias ou 15 dias. Ele vai se defender em 10 dias se o processo tiver um servidor indiciado. 20 se o processo tiver mais de um. E 15 se ele for citado por edital. Beleza? Depois da defesa é feito o relatório. Esse relatório que é feito pela comissão, ele tem 2 características. Ele é conclusivo, só que ele não é vinculante. Como assim ele é conclusivo e não é vinculante? Ele tem que chegar no resultado. Exemplo, servidor do Ministério Público tentou matar o procurador-geral. Aberto o PAD ordinário para demiti-lo. Instaurou, publicou a portaria com o nome de 3 servidores para uma comissão, só que um presidente tem que ter o mesmo nível superior. Inquérito administrativo é feita a instrução, se colhe prova, depois se analisa a defesa em 10 dias ou 20 dias ou 15 dias. Como no processo só tinha um servidor, ele teve 10 dias para se defender. E depois a comissão faz um relatório, que é conclusivo, só que não é vinculante. Se o relatório disser que o servidor tem que ser demitido, ele o será? Não, porque depois do inquérito tem essa fase, que é essa aqui que vai julgar. E o julgamento pode ser contrário ao relatório. Não está na lei, mas como está sendo gravado é importante falar, é questão de interpretação. Mulher não pode fazer parte da comissão, porque o processo é sigiloso. Beleza? Não está na lei, mas é só você interpretar, né? Depois do inquérito tem o julgamento. Simples. Quem julga? Quem julga é a autoridade. Quem é a autoridade? A autoridade vareia. Olha só. Autoridade, julgamento. Esse julgamento é feito por uma autoridade. Só que essa autoridade que vai julgar depende da pena a ser aplicada. Se a pena for de demissão, a lei diz que é uma autoridade. Se for de suspensão é outra. E se for de advertência é outra. Se for demissão, a lei fala que é a máxima autoridade. Tem que saber quem é? Não. A informação que o concurso exige é essa. Quem demite é a máxima. Quem suspende? É quem está abaixo da máxima autoridade. Mesma coisa. Tem que saber quem é? Não. A informação do concurso é essa aqui. E adverte. Chefe imediato. Pronto. Resolvido. Beleza? Perguntinha. A máxima autoridade que pode demitir também pode suspender? Quem pode o mais, pode o menos. Então, quem suspende também adverte. Quem demite pode suspender ou advertir. E quem adverte? Só adverte. Tranquilo? Foi? E daqui ainda tem outra coisa? Tem a última coisa, que é o recurso. Servidor foi demitido. Servidor tentou matar o procurador-geral, foi demitido. Ele pode recorrer? Claro. Sistema Constitucional do Brasil admite a existência do duplo grau de jurisdição. Você tem o direito de recorrer. E você pode recorrer para quem? Depende do recurso. Você tem 3 recursos. Reconsideração. Você tem o recurso hierárquico. E você tem um que tem um nome engraçado, que é a revisão. Reconsideração, recurso hierárquico e revisão. Reconsideração, você pede para a mesma autoridade. Você tem prazo para isso? 30 dias. A mesma autoridade não reconsiderou. Recurso hierárquico, como o próprio nome está sugerindo, vai para quem? Para
autoridade superior. Tem prazo? 30 dias. E se deu os dois, existe o último grito, é a revisão. Esse pedido aqui é feito para essa mesma autoridade daqui. Ele não tem prazo, mas ele tem uma exigência legal. Tem que ter um fato novo. Como é que a gente decora isso não se enrola? Acabei o namoro. Peço reconsideração a quem? A mãe ou a namorada? A reconsideração. Reconsideração é para a mesma autoridade, para a namorada. Ela diz sim ou não. Ela pode agravar a minha situação? Não. Ou é sim ou não. Então aqui ela não pode reformar para pior. Se ela não quiser reconsiderar, recurso hierárquico, vai para quem? Para a mãe dela, a autoridade superior. Como é uma autoridade superior, ela pode agravar. Ela pode, por exemplo, mandar a menina me tirar das redes sociais. Pode. Aqui pode reformar para pior. Aqui pode agravar a minha situação. Se eu fosse suspenso, agora eu podia ser demitido. Para deixar de ser besta. Só que a lei estabelece o último grito, que é a revisão. Que vai para a mãe dela, só que não tem prazo, tem que ter um fato novo. Exemplo, acabei o namoro, ela não voltou, a mãe não deixou ela voltar, depois de 5 anos eu passei no concurso. Não tem prazo, mas tem um fato novo. Eu volto? Já disseram para mim, depende do concurso. Não é todo que vai voltar, mas só um concurso que dê futuro. Volta. Ela vai pensar muito para voltar? Não, minha. Aí aqui ela também não pode reformar para pior, não pode haver reformato impégios. Então, dos recursos, o único que pode agravar a situação da pessoa é o recurso hierárquico, que pode piorar. Entenderam? Isso o quê? Vamos lá, eu faltei 45 dias em 3 meses. Para caracterizar a inassiduidade, eu preciso de mais quantos? Não são 60? Se eu faltei 45 dias, faltam 15. Mais 15 em quanto tempo? No restante, para acabar os 12 meses. Entenderam? Eu vou pedir agora que vocês peguem, por gentileza, o material de questões e me passem para... Calma. Cadê a questão? Calma. Questão... Hã? Não tem prazo, mas tem que ter um fato novo. Eu vou pedir agora que vocês me achem. Não achei a questão. XIX, 20. A 11. Vamos lá, achei a 20. Questão 20. Mobrex, só para esquentar. Questão 20. Mobrex. A apuração de irregularidade no serviço público, do qual possa resultar ao servidor a imposição da pena de demissão, será feita por que mecanismo? PAD. Sobre tudo que a gente já falou, se ligue num negócio que eu estou achando que vai ser cobrado nessa. Se no meio do processo o cara estiver bagunçando a investigação, afastado preventivamente. E se no meio do processo disciplinar se achar que o cabo é doido? No meio do processo eu acho que ele não é normal. Suspende não. E aí? Existe um negócio na lei chamado incidente de insanidade. Se abre um incidente para saber se o cabo é doido ou o cabo é bom. Esse incidente é no mesmo processo ou é um processo à parte? É autos apartados, é um outro processo. Nesse incidente tem que ter no mínimo um médico com uma determinada especialidade. Tem que ter no mínimo o quê?
Um psiquiatra. Aí se ele for doido. Doido é aposentado por invalidez. E se ele não for doido? Aí volta a responder normal. Não é justo? Mas vamos para cá. E agora vamos para as sanções. Aí aqui é ligeirinho. Sobre sanção, vocês têm que se ligarem em 2 esquemas. Olha só como é fácil. Vamos lá, olha como é simples. Sanção. Eu expliquei para vocês que existiam 3. Advertência, suspensão e a última pena que era de demissão. Lembrando, multa não é sanção, censura não é sanção, só são essas 3. A advertência é um puxão velho de orelha. Uma vez advertido, isso aqui vai ficar no registro funcional. Dia tal, mês tal, do ano tal, o servidor mandou o chefe para... Só que essa advertência, ela não pode ficar no registro funcional para sempre. Ela fica no registro funcional e após 3 anos, ela é cancelada. O que é isso? Apaga, quem passa liquid paper, corretivo. Como ela vai ser cancelada? Se eu cometer uma outra advertência depois de 3 anos, eu sou reincidente? Depois de 3 anos. Não, porque apaga. Então, se eu mandar meu chefe para aquele canto de 3 em 3 anos, pode, porque o máximo é advertência. Suspensão. Suspensão, o tiozinho não trabalha, mas também, como consequência, não recebe. E essa brincadeira de não trabalhar e não receber vai de 1 dia até 90 dias. Aí, 60 mais 60. Essa suspensão que não trabalha e não recebe, que dura de 1 até 90 dias, fica no registro funcional? Também fica, claro. Só que aqui fica no registro funcional e após 5 anos é que ela é cancelada. Belezinha? Aqui é cancelada após 3, aqui é cancelada após 5. Foi? Agora vamos para cá. E a demissão? Fica quanto tempo no registro funcional? Não fica. Porque uma vez demitido, o vínculo do servidor é extinto. Então não há mais registro funcional. Eu posso fazer concurso de novo? Depende da demissão. Tem demissão que só me demite. Tem demissão que me demite por 5 anos. E lembrando que tem na lei aquela demissão que vai me demitir para sempre. Geralmente as demissões para sempre são crimes contra a administração pública. Só demissão. Abandonei o cargo, eu vou ser demitido. No outro dia eu posso fazer concurso? Não. Aí tem demissão que me incompatibiliza por 5 anos. Durante 5 anos eu não posso. E tem demissão que me incompatibiliza para sempre. Entenderam? Facilzinho, Mobrex? Agora vamos para baixo. Uma vez que eu fui advertido, essa advertência, o Estado tem que me advertir, senão vai prescrever. E tem 180 dias para ele me advertir. Uma vez que eu pratiquei um ato punido com suspensão, o Estado tem 2 anos para me suspender. E uma vez que eu pratiquei um ato punível com demissão, o Estado tem 5 anos para me demitir. Se não demitir nesses prazos, se não adverter aqui, se não suspender aqui, se não demitir aqui, ocorrerá a prescrição. O que é prescrever? Não perde o direito, não pode mais punir. Só que todos os prazos de prescrição, 180, 2 e 5, não tem como início o dia do fato. O início deles é o dia que a autoridade toma conhecimento. O início de todos os prazos prescricionais não é o dia do fato, é o dia do conhecimento. Tranquilinho? Foi? Agora vamos para cá.
Decorrência do processo é a responsabilidade. E um ato pode gerar uma responsabilidade civil, uma responsabilidade administrativa e uma responsabilidade penal. Tem duas informações sobre isso que o examinador pode me cobrar. Exemplo, servidor fez uma besteira. Essa besteira gera uma responsabilidade civil, administrativa e penal. Concordam? Eu tentei matar o meu chefe, o procurador-geral. Isso que eu fiz vai gerar crime? Vai me demitir? E vai me gerar uma ação civil para eu indenizar. Todas essas responsabilidades, elas são independentes. O resultado de uma delas não vincula as outras duas. Só que é possível que o processo penal tenha o poder de vincular o processo civil e o processo administrativo. Quando é que a decisão do penal vincula o civil e o administrativo? Se eu for condenado no processo penal, essa decisão ela vai vincular. E se eu for absolvido do processo penal? Depende do motivo da absolvição. Para a gente estruturar o exemplo, algo que aconteceu na UFRN há uns 10 anos atrás. Um professor do curso de Direito, é bom porque a gente nunca mais esquece. O professor substituto começou a tirar onda com um aluno que veio da Guiné-Bissau. A UFRN tem aquele convênio com algumas universidades da África, que traz aluno daqui e vai aluno de lá. O aluno da Guiné-Bissau era negro. E era um cara muito divertido. E o professor começou a se sentir confortável para tirar onda com ele. E ele começou a entrar na brincadeira. Até que o professor, com a infelicidade absurda, chamou esse aluno com o nome de um apelido que nós temos aqui para um determinado besouro de luz, que é negro, preto, que quando a gente pisa faz craque. Sabe que besourozinho é esse? Só que, não é não. Só que o professor não chamou o aluno com o nome científico do besouro, chamou com o nome popular. Esse besouro popularmente é conhecido como rola bosta. É um besourozinho preto, é um besouro geralmente de luz. Beleza, o professor começou a chamar o aluno de rola bosta, o cara não sabia o que era, achou bom. Até que alguém chegou e disse para ele que aquilo não era algo bom, era algo ruim, que estava diminuindo, que estava denegrindo. Ele entrou com ação penal contra o professor por injúria racial. A UFRN abriu um processo disciplinar e ele entrou com ação pedindo dano moral contra o professor. Todo mundo está entendendo? Se no processo penal o professor fosse condenado, que realmente foi, a condenação ela vincula o processo civil e o processo administrativo. Se ele foi condenado aqui, não tem como ele ser absolvido aqui. Agora, se o professor tivesse sido absolvido no processo penal, ele também necessariamente teria sido absolvido aqui e aqui? Depende do motivo da absolvição. E você pode ser absolvido com base em 4 fundamentos. Desses 4 fundamentos, 2 deles também absolverão aqui. Ele pode ser absolvido por falta de autoria, por inexistência do fato, por falta de prova, ou porque o fato não é crime. Falta de autoria, inexistência de fato, falta de prova, ou porque o fato não é crime. Lembrem do exemplo que eu dei. Se no processo penal fosse verificado que falta de autoria, não foi o professor que chamou o aluno com o nome do besouro, foi um outro aluno, o professor vai ser demitido? Então, se o professor é absolvido por falta de autoria, não foi ele o autor, essa decisão vai vincular. Ele também vai ter que ser absolvido no processo civil e no processo administrativo. E se agora, o mesmo exemplo, o professor fosse absolvido por inexistência de fato, o aluno sonhou que chamaram ele com um apelido.
não houve fato, ninguém chamou ele disso. O professor vai ser demitido? Então isso aqui também vai vincular o processo civil e o processo administrativo. Então as duas hipóteses em que ele é absolvido do penal e necessariamente ele é absolvido dos outros dois, é a falta de autoria e a inexistência do fato. Se ele for absolvido por falta de prova, ou porque o fato não é crime, isso aqui não tem o poder de vincular o processo civil nem o processo administrativo. Entenderam? Em ritmo de festa. Aí agora eu vou pedir que vocês, por gentileza, me peguem a questão 9. Questão 9. Olha só. Walter, questão 9, exerce cargo em comissão na administração federal, mas não é ocupante de cargo efetivo. Nesse caso, a pena de destituição de cargo em comissão será aplicada no caso de infração sujeita a que penalidade? O maluco só é cargo em comissão se ele fizer besteira. Exoneração não, porque exoneração não é pena. E aí? Hã? E aí? Hã? Vamos lá. São 3 penas: advertência, suspensão e demissão. Dentro da demissão existem algumas variações. Só demissão, demissão mais 5, demissão para sempre, cassação de aposentadoria ou destituição de cargo em comissão ou função de confiança. Então vamos lá. Walter exerce cargo em comissão na administração, mas não tem cargo efetivo. Nesse caso, a pena disciplinar de destituição de cargo em comissão será aplicado caso ele cometa que conduta? Hã? Qual é a conduta que, se ele cometer, ele vai ser destituído do cargo em comissão dele? Tem advertência, suspensão e demissão. Qual é a que tem como decorrência caçar, destituir o cargo em comissão dele? Demissão e suspensão por 90 dias. Onde é que eu tenho isso? Hã? Suspensão e demissão. Se ele cometer suspensão por 90 dias ou demissão, aí ele é destituído do cargo em comissão. Por 90, porque o máximo é 90 da pena, entendeu? Questão 10. Douglas, servidor federal estável, está se recusando injustificadamente a submeter-se à inspeção médica determinada pela autoridade competente. Nesse caso, Douglas será punido com: a pessoa que se nega à inspeção médica, ela é suspensa. Só que é diferente daqui, porque a suspensão aqui dura de 1 dia até 90. Essa da inspeção médica é até 15. Só essa da inspeção médica. Onde é que eu tenho isso? A de amor. Questão 11. De acordo com a literalidade da 8.112, que trata do regime dos servidores da União, são hipóteses de demissão com proibição de retornar ao serviço público federal. Que demissão é essa que proíbe você retornar ao serviço público? É a demissão para sempre. Quais são as hipóteses em que ele é demitido para sempre? Então vamos lá. Pena disciplinar de abandono. Se eu abandonar meu cargo, no outro dia eu volto. Praticado crime. Depende do crime, mas se for só crime, tiver praticado improbidade administrativa, como prevê a lei 8429. Tiver sido condenado por corrupção ativa ou passiva, tiver sido condenado por lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio público. Eita, e aí? Pode ser a C, pode ser a D e pode ser a E. Marca o quê? Vou fazer a pegadinha do malandro. Olha só. No concurso de vocês, no nível superior, cai improbidade administrativa. Olha a pegadinha. Lei 8.112/90 e Lei de Improbidade Administrativa. Lei 8429.
Pela Lei 8.112, a pessoa que pratica improbidade administrativa sofre demissão para sempre. Só que pela própria Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429, a pessoa sofre demissão mais 5 anos. Olha o que diz a letra C. Se ele vai ser demitido para sempre, se ele tiver praticado improbidade administrativa, como prevê a Lei 8.429. Lei 8.429 é demissão mais 5. Não é C. Ou é D ou é E. Por que não é D? Hã? Até 15 dias. E aí, por que não é a E? Não é a D, aliás. Porque a D só pune corrupção passiva e não ativa. Ativa é quem oferece, passiva recebe. Então o servidor pratica qual das duas? Ele recebe, é passiva. Então a resposta, letra E de elefante. Questão 12ª. Servidora do TRF da 5ª Região, Maria Clara. O ativo é quem oferece, geralmente é o particular. O passivo é o servidor que recebe. Então ele sofre demissão para sempre se é corrupção passiva. A questão fala ativa ou passiva. Ele está recebendo. Eu sou particular, ofereço a você que é servidora. Eu pratico corrupção ativa, você passiva. São 2 crimes. Questão 12. Servidora Maria Clara, a servidora do TRF da 5ª Região Maria Clara, foi aplicada a pena de advertência por escrito, pelo fato de ter se recusado, no dia 13 de fevereiro, fé a documento público, no qual lhe foi encaminhado por outro servidor, para fins de contagem no tempo de serviço. Posteriormente, no dia 20 de janeiro de 2012, sem prévia autorização do chefe e posterior justificativa, ausentou-se do serviço no decorrer do horário. A ausência é essa que perdurou por 4 horas. Em decorrência desse fato, a servidora será aplicada que pena? A lei fala que quando você é reincidente em advertência, você pratica 2, você é suspenso. Só que para você ser reincidente, você tem que praticar 2 advertências no intervalo de 3 anos. Ela vai praticar 2 advertências no intervalo de 3 anos? E aí? Hã? Uma nova advertência ou ela é reincidente? Ela já tem uma. Se ela pratica outra, ela é reincidente. Ela vai ser suspensa. Praticou 2 advertências, é suspensão. Qual é a pena? D, porque a suspensão é de até 90. Tranquilo? Aí agora vocês vão para 14, vão pular 13. Aí se deu os 3 anos e ela fez de novo, aí a advertência como se fosse pela primeira vez. 14. Helena, analista judiciária, aliciou subordinado no sentido de se filiarem a partido político. E Maria, técnica judiciária, utilizou recursos materiais da repartição em atividades particulares. Nesse caso, Helena e Maria estão sujeitas a: na hora que eu obrigo um subordinado meu a se filiar a um partido político, eu sou advertido. Coagir subordinado para se filiar a um partido político é advertência. Então tem alguém aí que vai ser advertido. Helena vai ser advertida. E a outra, que utilizou recursos materiais em atividades particulares, praticou crime. Qual é a pena? Demissão. Onde é que eu tenho isso? B de beijo. Esse é só crime. Não. Não tem como saber, né? Aí é só crime. É porque sobre alguém de fora não entra não. Tem que ser sobre subordinado. Coagir subordinado. Como é que eu vou aqui coagir superior?
Como é que eu vou coagir o superior? Qual o poder que eu tenho para fazer o superior? Se fosse uma mulher, ela até coagiria o superior. Porque ela tem poder. Vamos lá. Aí a 15ª. Madalena, na qualidade de servidora federal, é reincidente em 2 faltas punidas com advertência. Diante disso, foi agora punida com suspensão pelo período de 45 dias. Entretanto, sempre com dedicação. Nesse caso, havendo conveniência, a pena de suspensão. A pena de suspensão, que vai de 1 dia até 90, ela prejudica quem? O servidor, mas também o serviço, né? Então, o Estado pode converter essa pena em multa. Multa de 50% dos vencimentos. Quem faz essa conversão? É a servidora ou o Estado? O Estado. O Estado é obrigado a fazer ou faz se quiser? Faz se quiser. E a pessoa é obrigada a aceitar ou aceita se quiser? Obrigada. Então, a suspensão, ela pode ser convertida em uma multa de 50% dos vencimentos. Aí ele vai trabalhar normalmente, mas só ganha metadona. Então, qual é a resposta? Dedidado. Convertido em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando a servidora obrigada a permanecer em serviço. Essa alíquota de 50 é sempre de 50. Não pode ser de 20, 30, é sempre de 50. Do vencimento ou da remuneração, por dia. O que ele ganhava, ele só ganha metade. Pelo tempo que for o período. Não é de 1 dia até 90? Se ele foi suspenso por 90, o Estado converte em multa de 90. 90 dias sem ganhar, só ganhando metade. Aí agora a gente vai para a 16ª. Se o Estado não converter, aí ele fica em casa, mas sem ganhar nada. Não ganha nem trabalha. Aí agora a 16ª, Mobrexa. Maria, João e José são analistas do TRF do Piauí. Maria recusou fé a documento público, isso é advertência. João utilizou recursos materiais da repartição em atividades particulares. Roubou uma resma, pegou um celular para ele, demissão. E o outro valeu-se do cargo para lograr proveito de outrem, em razão, em detrimento da dignidade da função. Demissão também. Onde é que eu tenho essa sequência? Dedidado. Bacana? 17ª é uma exceção pegadinha do malandro. Eu expliquei para vocês que todos os prazos de prescrição, 180, 2 e 5, vão começar no dia do conhecimento. Tranquilo? Mas tem uma exceção, só essa. Qual é a exceção? Se o que o maluco fez for um crime, o prazo de prescrição não vai ser de 180, de 2 e nem de 5. Se o que ele fez é crime, o prazo de prescrição é o do crime e o início da contagem é o dia do fato. Exemplo, bem comum e bem recente. O rapaz lá tentou matar o procurador-geral. Ele praticou um crime? O que ele fez é advertência, suspensão, demissão. Demissão. Só que o Estado não tem 5 anos para demiti-lo contados do conhecimento. Como o que ele fez é crime, o prazo para demiti-lo é o mesmo prazo de prescrição para o crime. Imaginemos que o crime prescreve em 20 anos, lá no Código Penal. Então o Estado tem quanto tempo para demiti-lo? 20 anos contados do dia do fato. Só essa, é uma exceção só. Olha o que está na questão de número 17. Com relação à prescrição da ação disciplinar, é correto afirmar, 2 pontos, letra A. Os prazos de prescrição previstos na lei penal não se aplicam às infrações capituladas também como crime. É errado porque se aplica. B. O prazo de prescrição da ação disciplinar nos casos de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é de 5 anos. Estou na dúvida. C. O prazo de prescrição da ação disciplinar nos casos de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é 2 anos.
D. O prazo de prescrição da ação disciplinar nos casos de pena de advertência é 2 anos. E aí? Advertência, a prescrição é de 180 dias. Ou é B de beijo ou é C de carinho. Olha só. O prazo de prescrição da cassação de aposentadoria e disponibilidade. Cassação de aposentadoria é uma variação da demissão. Então, qual o prazo de prescrição? 5 anos. Qual é a resposta? B de beijo. 18. De acordo com 8.112, a ação disciplinar com relação às infrações punidas com demissão, suspensão, prescreverá respectivamente em quantos dias? 5 anos e 2 anos. Letra E de elefante. 19. Considerando ainda o regime dos servidores da União, assinala a opção correta. Letra A. A ausência de um servidor sem justa causa ao serviço por mais de 30 dias consecutivos não deve ser considerado abandono. Mais de 30 é abandono. B. Os prazos de prescrição da lei penal aplicam-se às infrações disciplinares também como crime. O prazo de prescrição da lei penal aplica-se às infrações também como crime. Se for crime, se aplica o prazo do crime. Vamos lá. C. Os meios de apuração de irregularidades cometidas pelos servidores no exercício das atribuições são sindicância, inquérito civil público, sindicância e PAD. D. A abertura de sindicância ou a instauração do processo disciplinar não interrompe a prescrição até a decisão final. Errado porque interrompe. E a última, letra E. Sanções civis, penais e administrativas aplicadas ao servidor jamais podem se acumular. A regra é que elas são independentes. Então elas se acumulam. Qual é a resposta? B de beijo. Pessoal, agora nesse momento o IAP tem o prazer de comunicar a volta do serviço, o happy hour. E para comunicar a volta do serviço, o happy hour é nada melhor do que comemorar. Vamos lá. Agora a gente vai falar de licenças, afastamentos e concessões. Nós tivemos uma modificação na lei este ano. É muito provável que essa modificação caia em prova. Modificação singelíssima, mas vai ser cobrada em concurso. Olha só. A lei fala que o servidor pode tirar licença. O servidor pode sofrer afastamentos e o servidor pode ter concessões. Muito simples. Ele tira licença, ele se afasta ou a lei concede algum benefício para ele. As licenças e os afastamentos podem ser vinculados, o Estado pode ser obrigado a dar e podem ser discricionários, o Estado dá se quiser. Podem ser com remuneração, o Estado paga, e pode ser sem remuneração, o Estado não paga nada. As concessões, elas são sempre vinculadas, o Estado sempre é obrigado a dar, e sempre dá com remuneração. Vamos para as concessões que são períodos mais fáceis. E é aqui que teve a mudança da lei. A lei fala que o servidor pode ter uma concessão de ausência e concessão de hora especial. Como assim? Servidor público pode se ausentar 1 dia, 2 dias ou 8 dias. Lembrando, o Estado é obrigado a fazer ou faz se quiser? Obrigado. Já as horas especiais, quem tem direito? O servidor estudante, o servidor que tem dependente. Eu vou usar a nomenclatura antiga ainda, viu? PNE, portador de necessidades especiais. Hoje a nomenclatura é PCD, pessoa com deficiência. Ou quando o próprio servidor for o portador da necessidade especial. Como isso tudinho aqui referem-se a concessões,
o Estado é obrigado a conceder. Vinculado, e sempre com remuneração. Servidor pode se ausentar um dia para doação de sangue. 2 dias para alistamento eleitoral. E 8 dias para uma dupla morte. Casamento e óbito. Esse óbito aqui é óbito do cônjuge ou do parente de até o 2º grau. Então, o servidor pode se ausentar um dia para doação de sangue, 2 dias para alistamento eleitoral, 8 dias para casar ou em caso de óbito do cônjuge ou do parente de até o 2º grau. Nascimento é licença. Bacana? Ou parente até o 2º grau. Até o irmão. Tranquilo? Agora, aqui que teve a mudança. Cuidado. O servidor, quando é estudante, ele tem um horário diferenciado. Mas ele precisa compensar o tempo que ele não está trabalhando? Então, aqui tem que compensar. Como é que ele vai compensar? Não sei. É ele e o chefe. O servidor que tem dependente PNE tem horário especial. Mas, olha, até o início desse ano, ele tinha que compensar. A partir da mudança da lei, ele não precisa compensar. E quando o servidor é PNE, ele também não precisa compensar. Hoje, a única pessoa que precisa compensar o horário especial é o estudante. Bacana? Foi? Além disso, a gente vai para as licenças e os afastamentos. Eu vou trazer para vocês aqui 5 licenças e 2 afastamentos que são os mais importantes. Olhem só. Eu tenho, dentro das licenças, a primeira, que é a licença para tratar pessoa da família. Vou colocar todas aqui, daqui a pouco eu explico. Licença para tratar de pessoa da família. Segunda, licença para capacitação. Licença para interesse particular. Licença gestante. Licença paternidade. Licença adotante. Licença para tratar de pessoa da família. Licença para capacitação. Interesse particular. Gestante, paternidade, adotante. Olha como é fácil. Servidor pode tirar uma licença para tratar de pessoa da família. Tranquilo? Quem é a pessoa da família? É a mesma pessoa que quando morre, o servidor tem 8 dias. Cônjuge e parente de até o 2º grau. Essa licença que o servidor tira para tratar de pessoa da família, ela é concedida por 60 dias, prorrogado por mais 90 dias, a cada 12 meses. Durante os 60 iniciais eu ganho, durante os 90 eu não ganho. 60 mais 90 a cada 12. Aí uma vez, concurso do IFRN cobrou, qual é o prazo máximo anual da licença para tratar de pessoa da família? 150. Na paz? 60 ganhando, 90 sem ganhar. Mamãe só pode adoecer quanto tempo? 60 dias. Se ela adoecer mais, eu posso até ficar com ela, mas não vou ganhar nada. Se o enteado for dependente, aí é parente, é filho, né? Primeiro grau.
Sogro, sogra. Licença para capacitar, que é a antiga licença prêmio. O Estado é obrigado a dar ou dar se quiser? Então ela é discricionária. Qual o fato gerador? A cada 5 anos de efetivo exercício, o servidor tem essa licença para se capacitar por até 3 meses. Com ou sem remuneração? Com. Licença para se capacitar é discricionária. A cada 5 anos de efetivo exercício, o servidor a tem por até 3 meses com remuneração. E o servidor pode acumular? Não. Ela não vai acumular. Então, se eu tenho 10 anos de efetivo exercício e nunca gozei, se eu quiser gozar, 3 meses. Antigamente, quando era prêmio, se acumulava. Licença para interesse particular. O servidor estável pode tirar uma licença para interesse particular por até 3 anos. Com ou sem? Sem. Estável até 3 anos sem ganhar nada. O Estado é obrigado a dar ou dar se quiser? Dá se quiser, é discricionário. Bacana? Agora vamos para cá. Gestante, adotante e paternidade. O Estado é obrigado a dar ou dar se quiser? Tudo é obrigado. Ganha ou sem ganhar? Beleza. Como a gente vai estudar o texto da lei, pessoal, cuidado para não se enrolar. A gestante é de 120 dias. Existe uma lei federal que permite prorrogar por mais 60, mas na 8.112 são 120. Paternidade. Hoje existe uma lei federal que já extrapolou para 20 dias. No texto da 8.112 são 5 dias corridos. Então em concurso cai isso. Gestante 120, paternidade 5 corridos. E adotante? Depende da idade da criança. Menos de 1 ano e mais de 1 ano. Se adotar uma criança de menos de 1 ano, 90. Mais de 1 ano, 30. E se o pai adota? R$90 e 30 não, isso é só para mãe. E se o pai adota? 5, não vai ser pai? Pai é alguma coisa, pelas caridades. Acaba já não tem direito a muita coisa. Vocês estão querendo tirar? Bacaninha. Faltam só mais 2 licenças que são extremamente prováveis de serem cobradas em prova. Que essa aqui é meia lúdica. É a licença para acompanhar o cônjuge ou companheiro. E a licença para a atividade política. Pronto. Só essas 2 para a gente terminar a licença e falar de 2 afastamentos. Licença para acompanhar o cônjuge e licença para atividade política. Servidora casada com militar das Forças Armadas. Ela é da UFRN, ele é das Forças Armadas. Ele vai para a missão de paz no Afeganistão. Ela pode ir com ele? Pode? Pensem direito. Servidora pública federal, trabalha 6 horas na UFRN, ganha seu salário bacana, tem uma vida confortável aqui em Natal, já tem 15 anos de namoro, entre namoro e casamento. O cara vai para o Afeganistão. Licença para acompanhar o cônjuge. Depende do amor, perfeito. O Estado é obrigado a dar essa licença ou dar se quiser? Não, aqui é obrigado, é vinculada. Essa licença não tem prazo. Se costuma dizer que ela dura enquanto durar o amor. Enquanto tiver amor, tem licença. Quando acabar o amor, acabou a licença. Ela ganha ou não vai ganhar nada? Ganha nada. É só amor.
Ela vai? Se fosse pro Acre. Você é do Acre, é? Adoro o Acre. Eu fui uma vez. Fui fazer um concurso lá. Adoro o Acre. Muito bom, muito bom. Não quero voltar. Não. Mas é muito bom. Bacana demais o Acre. Gente boa mesmo o Acre. Ou viver junto. E licença para atividade política. Aqui que a gente faz a comparação. Existe uma licença para atividade política que tem uma consequência, que é o afastamento, eita que estourou, para mandato eletivo. Existe uma licença para atividade política e a consequência disso é um afastamento para mandato eletivo. A licença para atividade política, eu sou candidato. O afastamento para mandato eletivo, eu já fui eleito. E agora eu vou me afastar para exercer um mandato eletivo. Entenderam? O Estado é obrigado a dar essa, ou é obrigado a dar as duas? As duas são vinculadas. O que ele cobra na prova? Aqui que é o nozinho. Essa licença para atividade política, que eu sou candidato, ela começa sem remuneração e depois ela passa a ser remunerada. O que geralmente ele cobra são os intervalos. Ela não é remunerada da convenção do partido até a véspera do registro da candidatura. O caba não ganha nada da convenção até a véspera do registro. E ele passa a ganhar do registro da candidatura até o 10º dia após a eleição. Não se ganha nada do registro, da convenção à véspera do registro, e passa a se ganhar do registro até o 10º dia após o pleito eleitoral. Aí a lei ainda fala que tem um limite isso aqui, limitado a 3 meses. Essa brincadeira do registro até o 10º dia após a eleição tem que ser limitados a 3 meses. Bacana? Da convenção à véspera do registro até o 10º dia após a eleição. Se ele não foi eleito, volta a trabalhar. E se ele foi eleito, vai se afastar para mandato eletivo. Entenderam? Beleza. Agora, deixei por último, justamente porque é o que a UFRN gosta de cobrar. Existem 2 afastamentos para estudar, que ela costuma cobrar. Afastamento para fazer mestrado ou doutorado no Brasil, pós-graduação no Brasil, e afastamento para estudo no exterior. Existem 2 afastamentos que são corriqueiros em prova. Afastamento para pós-graduação no Brasil, programas de mestrado e programas de doutorado. E afastamento para estudo ou missão no exterior. Vamos lá? O Estado é obrigado a dar ou dar se quiser essas 2? Mestrado ou doutorado ou estudo no exterior. O Estado é obrigado a dar ou dar se quiser? Dá se quiser. Elas são discricionárias. Discricionária. Agora que vem o nó. A lei diz que o afastamento para mestrado ou doutorado no Brasil é com remuneração. Qual é o prazo? Não consta na lei o prazo que a pessoa vai ficar afastada. O que consta na lei é a condição. A lei traz uma condição para você se afastar para fazer mestrado, doutorado ou pós-doutorado. Quais são as condições? Para mestrado, você tem que ser servidor público há pelo menos 3 anos. Para doutorado, você tem que ser servidor há pelo menos 4. E para pós-doutorado, você tem que ser servidor público há pelo menos 4.
Eu não estou dizendo que o tempo do afastamento é de 344. Isso é uma condição. Além disso, no caso do mestrado e do doutorado, o servidor não pode ter tido licença para capacitação e nem licença para interesse particular nos últimos 2 anos. Pelo menos 4. Além de ter esse prazo, tem uma outra condição. Não pode ter gozado licença para interesse particular, nem licença para se capacitar nos últimos 2 anos. E no caso de pós-doutorado, não pode ter tido a licença para interesse particular nos últimos 4 anos. Bacana? Além de ter esse prazo, não pode ter gozado dessas licenças nos últimos prazos. Nos últimos 2 anos aqui e nos últimos 4 anos aqui. Tranquilo? Ritmo de festa. Agora vamos para cá. E a licença para estudar no exterior? Com remuneração. Aqui tem prazo. Essa licença para o exterior é no máximo 4 anos. E aqui, no exterior, tem um detalhe só. OBS, se for para organismo internacional, se a pessoa se afastar para trabalhar ou servir em um organismo internacional, aí vai se dar sem remuneração. A pessoa vai ganhar pelo organismo internacional. Bacana? A UFRN toda a vida cobra uma dessa. Ou a de cima ou a de baixo. Rapaz, quando é para organismo internacional não ganha nada. Com exceção do diplomata. Eu vou pedir a gentileza, vocês peguem o materialzinho. Aí agora vocês vão para a questão 1. Com remuneração. Também. Aí quando é para organismo internacional que é 100. E não tem que ter tirado aquela licença nos últimos 4 anos. Só em 3 particular. Pessoal, primeira questãozinha no material que vocês têm, olha como é fácil. Primeira questão, Mobrex. A licença por motivo de doença em pessoa da família, incluindo as prorrogações, poderá ser concedida a cada período de 12 meses, dentre outras, nas seguintes condições por até. E aí? A licença por motivo de doença em pessoa da família, incluindo as prorrogações, poderá ser concedida a cada período de 12 meses. Dentre outras, nas seguintes condições. Essa licença o servidor tira por 60, pode prorrogar por mais 90. 60 ganhando, 90 sem ganhar. Então. Letra A, 120 dias consecutivos ou não? 100 dias consecutivos ou não? 120, 60 dias consecutivos ou não, mantida a remuneração. E 90 consecutivos, mantida a remuneração. São 60 com remuneração e 90 sem ganhar. Qual é a resposta? D de dado. Aí vocês vão pular 2 e vão para 3. Um servidor ocupante de cargo efetivo recebe licença por motivo de doença em pessoa da família, justificada por doença em seu padrasto, devidamente comprovada por junta médica. Essa licença é deferida sem prejuízo da remuneração por 30 dias, prorrogável por até 30 dias, e excedido esse prazo por mais 22 meses, mas nesse caso sem remuneração. Está errado o deferimento dessa licença, pois o que é que está troncho aí? A prorrogação era por 90.
Então, bora lá. Letra A. O período da segunda prorrogação se dá com pagamento de remuneração. B. A doença de padrasto não é motivo. É parente até o segundo grau. Padrasto é parente? Quem é padrasto? Não é o pai, aquela mulher preparada, viu ela os meninos? Os meninos são o quê? Meus enteados. Eu sou padrasto. Eles são parentes se eu declarar os de primeiro grau. C. Essa licença desde o início se dá com o prejuízo da remuneração. O período da segunda prorrogação é de 90 dias. Ou essa licença não é prorrogável? Letra D de dado. 60 mais 90. 4. De acordo com o regime da União, o servidor poderá, sem qualquer prejuízo, ausentar-se do serviço por um dia para casamento. Aí mata tudo, né, colega? 5 para falecimento do pai. 6 para falecimento da mãe. 7 para se alistar ou 1 para doar sangue. 1 para doar sangue. 5. Completado um quinquênio de efetivo exercício e havendo interesse da administração, um servidor pleiteou e obteve licença para afastar-se do exercício do cargo efetivo com remuneração por 3 meses para participar de curso de capacitação profissional. O deferimento dessa licença foi legal, licença para capacitação. Questão 6. No interesse da administração, o servidor poderá afastar-se do cargo efetivo para participar de curso de capacitação profissional. Letra A. Após cada quinquênio, por 3 meses, com respectiva remuneração. Calma. Após cumprido B. Após o cumprido o período de 2 anos de estágio probatório. Estágio probatório são 3. C. Por até 6 meses. Não. Após 12 meses. Não. Resposta A de amor. Vamos lá. Letra, questão 7. Quando um servidor estável, ocupante de cargo do TSE, assinar a opção correta, tem direito à licença remunerada para tratar de interesses particulares? Interesses particulares sem remuneração. B. Tem direito à licença remunerada por motivo de remoção de ofício do cônjuge? Não. D. C. Tem direito a afastamento remunerado para exercício do mandato classista? E a D. Tem direito de se ausentar por 8 dias consecutivos em razão do falecimento do irmão. E irmão é parente de segundo grau. Agora, só para de cima. Mandato classista é de sindicato. Ela é sem remuneração. Bacana? A resposta é letra D. E agora vamos para a questão 8 do penúltimo concurso da UFRN. Acerca da 8.112, notadamente no que pertence ao afastamento, para participar em programa de pós-graduação, estrito sensu, mestrado ou doutorado no país, assinala a opção correta. Letra A. O servidor que ocupa cargo em comissão poderá ser autorizado a afastar-se do cargo para participar em programa de mestrado e doutorado, desde que no interesse da administração e sem remuneração. Essa licença aqui, você tem que ser servidor efetivo nesses prazos. Ele é cargo em comissão, então ele não tem direito. B. O servidor, desde que com remuneração, que não obtiver o título que justificou o seu afastamento do exercício do cargo para participar de mestrado e doutorado, deverá compensar o período utilizado correspondente ao afastamento, trabalhando no máximo por mais 2 horas. O Estado não paga para você fazer mestrado e doutorado? Se você não consegue completar o programa, ou quando você volta, você pede para ir embora, você tem que pagar? Tem. Só que você paga trabalhando mais, você paga indenizando em dinheiro. C. O prazo do referido afastamento é de no mínimo 3 anos e no máximo 4, sendo vinculados ou discricionários sua concessão. Tem 2 erros aí. Não existe prazo. Esse 3 e esse 4 são condições.
O prazo não tem. Primeiro erro. E o segundo? É vinculado ou discricionário? Não, ele é discricionário. D. O servidor beneficiado pelo afastamento para participar em programa de mestrado ou doutorado terá de permanecer no exercício de suas funções após o seu retorno, por um período igual ao do afastamento concedido. Certo? E aí? O servidor, ocupante de cargo efetivo, poderá ser autorizado a afastar-se do exercício do cargo para participar de mestrado e doutorado em instituição de ensino superior no país, sendo prescindível o interesse da administração. É imprescindível. Resposta, letra D de dado. Aí dessa primeira folha eu pulei a 2, então vamos para 2. A exoneração do servidor que ocupa cargo em comissão por decisão da autoridade superior. Cargo em comissão é de livre nomeação e livre exoneração. Letra A. Depende da oitiva prévia do servidor. Deve ser precedido de regular processo administrativo. Depende de verificação das hipóteses previstas em lei. É livre, nomear e é livre exonerar. É sanção aplicado. A sanção que o cargo em comissão sofre é a destituição. E a letra E é ato discricionário. É ato discricionário. É discricionário nomear e é discricionário exonerar. Letra E de elefante. Na página 2, falta qual? A 13ª. Vamos para a 13ª. De acordo com o regime dos servidores da União, marque a alternativa correta. Letra A. Questão 13. O servidor poderá, no interesse da administração, mesmo que a participação possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo, afastar-se do exercício do cargo efetivo com remuneração para participar em programa de pós-graduação estrito sensu em instituição superior no país. Um iniciozinho que está troncha. O servidor poderá, no interesse da administração, mesmo que a participação possa ocorrer simultaneamente com o cargo. Não! Quando eu trabalho e quero fazer mestrado e dá para compatibilizar o meu trabalho e o mestrado, o Estado vai me dar um outro benefício, que é qual? Servidor estudante. Tem compensação de horário. Esse afastamento é quando não dá para compatibilizar. Entendeu? B. Os afastamentos para realizar programa de mestrado ou doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargo efetivo, no respectivo órgão ou entidade, há pelo menos 3 anos para mestrado e 4 anos para doutorado, incluindo o período do estágio probatório, mesmo que tenham se afastado por licença para tratar. E aí? Vamos lá. C. O afastamento do servidor para servir em um organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere, dá-se-á com perda total da remuneração ou não, a critério da administração. E o organismo internacional é sem ganhar nada. D. O servidor não poderá ausentar-se do país para estudo ou missão oficial sem autorização do presidente da República, presidente dos órgãos do Poder Legislativo, presidente do Supremo, sendo que essa ausência não poderá exceder a 3 anos, fim do qual a missão ou estudo, somente decorrido o período igual, será permitido nova ausência. Realmente tem essas autoridades, mas tem um erro aí. O período é de, no máximo, 4 anos. Realmente quem concede são essas autoridades. Presidente da República, presidente do Supremo. O erro é o prazo aí. Sendo que essa ausência não excederá a 3, é a 4, que é o período máximo. E a letra E de elefante. Servidor poderá, no interesse da administração e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo com respectiva remuneração para participar em programa de pós-graduação estrito sensu em instituição superior no país? Certo.
Letra E de elefante. Entenderam? Aí agora. Falta qual? 21. Vamos lá. Tá acabando. Vamos ter fé. 21. Sobre a responsabilidade. Qual é a ideia aqui? Quando o servidor faz besteira, quem responde pela besteira do servidor? O poder público. O poder público paga e depois processa o servidor. Tem um professor aqui do IAP, que eu não vou dizer o nome porque está sendo gravado, que ele é policial civil no estado da Paraíba, que ele já está com 15 processos judiciais do estado cobrando a ação de regresso dele, por se exceder no trabalho. É o professor do gramaticão. Sem dizer nomes. Qual é a questão? 21. Sobre a responsabilidade. 1. Tratando-se de dano causado a terceiro, responderá o servidor perante a fazenda em ação de regresso. Certo? O Estado paga, depois vai atrás do servidor. 2. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores até o segundo grau e contra ele será executado até o limite do valor da herança recebido. E aí? 3. Calma. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada em qualquer caso de absolvição criminal. Somente em 2 casos. A 2 está certa ou errada? Quando o servidor morre, quem responde pela besteira dele? Os herdeiros até o limite da herança. Quem é esse herdeiro? Os pais ou filhos, até o segundo grau. Tá certo. A1 e A2, letra B de beijo. E agora? A 19 eu fiz? Fiz é letra B de beijo, minha amiga. Agora a 22. No que tange as penalidades. Vamos lá, letra A. Praticar ato de improbidade que resulte em prejuízo ao erário, caso em que ficar afastado até ressarcir integralmente os bens e os valores acrescidos a seu patrimônio. B. Acho que está faltando alguma coisa. Viu? No que tange as penalidades, a suspensão será aplicada. Desculpem. Letra A. Praticar improbidade administrativa. É suspensão? É demissão. B. Praticar crime contra a administração pública. Demissão para sempre. C. Ausentar-se do serviço durante o expediente. É advertência. Acumular ilegalmente cargos. Demissão. Reincidir nas faltas punidas com advertência. Suspensão, que não pode exceder a 90 dias. Letra E de elefante. Vamos para 23. Francisco de Assis Aguiar Alves, servidor federal, foi absolvido de um processo criminal por falta de provas. Falta de prova vincula? Não. Vincula inexistência de fato ou ausência de autoria. Letra A. Terá sua responsabilidade automaticamente excluída na esfera civil? Não. Terá sua responsabilidade automaticamente excluída na esfera civil? Não. Poderá ser responsabilizado tanto na esfera civil como administrativa? Sim. Terá sua responsabilidade automaticamente excluída na esfera administrativa? Não. E a letra E. Poderá convalidá-lo, eximindo-se assim para seus efeitos ex tunc. Nada a ver viagem absoluta. Qual a resposta? C, D, carinho. Faltam 2? Vamos lá, ter fé. 24. Haverá incompatibilidade do ex-servidor para nova investidura em cargo público pelo prazo de 5 anos, quando a demissão ou a destituição do cargo comissão for decorrência de 1. Participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não, bem como integrar conselho de administração e fiscal de empresa e entidade que a administração detenha participação no capital social. Isso demite o servidor? Demite, mas não incompatibiliza por 5 anos. 2.
atuar como procurador junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefício previdenciário ou assistenciais de parente de até o 2º grau. Certo, é advocacia administrativa. Demite o servidor público por 5 anos. E o de 3. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal. Certo, demite o servidor por 5 anos. Aí vem a pelezice. Só existe na lei 2 casos de demissão por 5 anos, que são esses aqui. O resto, ou é demissão para sempre, ou é só demissão. Demissão por 5 anos só nesses 2 casos. Utilizar o cargo para proveito pessoal e praticar a advocacia administrativa. Qual é a resposta? C de carinho. O servidor público ele tem que ser tutor, advogado, defensor dos interesses do Estado. A advocacia administrativa é quando eu defendo interesses de terceiros contra o Estado. Entendeu? Aí tem essa ressalva. Salvo se for benefício previdenciário do parente. Aí pode. E a 25, para a gente ir embora, agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado. Show de bola. Sejam bem-vindos ao programa Happy Hour. A partir de agora tem um calendário divulgado de aulões que está no site e no Instagram do IAP. Lembrando que todos os intervalos nós teremos pipoca. E o refrigerante que não veio nessa, mas vem na próxima. Questão 25, Mobrex em ritmo de festa. Helena, analista. A lista a gente já fez. Ó. É igual a 14. Qual é a resposta? B de beijo. Amém? Então, obrigado pela atenção de vocês. Boa sorte, sucesso e bons estudos.